Chega mais, comunidade empreendedora. Vamos começar agora mais um AGCast. Eu, André Marinoni, e o meu amigo e host Gustavo Coimbra, aqui recebendo uma pessoa pra lá de especial, que é a nossa amiga Jaqueline do Instituto Inaed, que tá aí com uma novidade muito legal, né, que já vem aí se arrastando por alguns anos, que é o Maranhão Gestão. Hoje ela vai falar pra gente do Maranhão Gestão e também de toda a história dela, da carreira dela, dos desafios, né, que ela passou. Então, não perca, né? Dê o seu like, ativa o sininho, te inscreve no canal, compartilha com teus amigos. Tu já conhece qual é o processo. Então vamos lá, vamos receber essa nossa amiga maravilhosa Jaqueline. Que prazer te receber aqui, viu? Eu estava ansioso pelo dia que você fosse vir aqui, porque a gente gosta muito de você, a gente sabe que você é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que traz uma bagagem aí bem longa de gestão, então a gente sabe que você tem muito a contribuir com essa nossa audiência, né? Esse pessoal aí que está querendo ser inspirado, está querendo pegar um pouco mais de conhecimento. Então a gente queria conhecer a história da Jaqueline, né, através do AGCast. Muito bom, muito boa tarde. Obrigada, time AGCast. A gente aparece aqui, mas tem a galera dos bastidores. Obrigada, Marinoni. Obrigada, Gustavo. Muito bom estar aqui com vocês. E, obviamente, agradecer por esse espaço, né? Esse momento aqui de oportunidade de conversar. Eu penso que as conversas elas têm um poder que é um poder muito relevante para criar conexões, mas também para inspirar e transformar. Né? Conversas boas e bem contadas, narrativas que inspiram, elas são transformadoras, eu acredito muito nisso. Bom, sobre a minha pessoa, né? Diz que vamos começar falando de mim, então vamos lá. Eu sou Jaqueline Pimentel, sou a filha caçula do seu Raimundo Nonato Pimentel, o seu Mundico, como era conhecido. Tenho 11 irmãos, então sou caçula de uma família com 12 filhos. E nessa condição de família com 12 filhos e sendo a caçula, é óbvio que eu tive que aprender muito para sobreviver no meio, em um contexto tão diferenciado, né, e com tantas nuances. Eu sempre falo que as pessoas às vezes me perguntam assim, onde que você desenvolveu suas principais competências? Bom, desenvolvi na família. E nasce numa família grande, tem 11 pessoas acima de você, eu tive 11 comandantes. Sim. Isso é a primeira coisa, né? Então, eu tinha 11 pessoas acima de mim com mais poderes do que eu, fora o meu pai e minha mãe. Então, eu já tinha aí que ser uma pessoa extremamente resiliente, Sim. flexível, empática, negociadora. Não tinha como ser diferente. Tu já foi programada para as habilidades, as soft skills que tu tinha que ter para ser uma grande gestora. Exatamente. Então, óbvio, naquele momento eu não dava nomes para nada disso. Sim. Mas hoje, olhando para o passado, eu digo, nossa, como eu fui abençoada de ter nascido numa família tão grande, né? E de ter convivido com tantas diferenças. Sim. Como eu fui abençoada de ser a caçula, de ter aprendido a ter humildade, de ter aprendido a negociar, de ter convivido bem por ser a herdeira das roupas da minha irmã, filha, né? Geralmente o filho mais novo é esse que herda muita coisa do mais velho. E eu tendo uma irmã 3 anos mais velha que eu, muita coisa minha foi herança dela, né? E, obviamente, eu convivi muito bem com essas particularidades todas. E aí descobri também muito cedo, assim, o meu pai foi senhor de engenho, quando eu nasci ele já tinha um comércio, né? Nós nascemos no interior que não tinha nem energia, então, assim, nós somos do interior do Maranhão. E o meu pai tinha o engenho e tinha o comércio, tudo ficava ali atrelado ao mesmo espaço, já era um ecossistema muito bem estruturado. Eu falo, a gente tinha um ecossistema completo, porque a gente tinha a plantação da cana-de-açúcar, tinha tudo que era criado lá e o que ficava de uma coisa ia para outra, então assim, a palha da cana servia para adubo. Nada se perdia. Nada se perdia. Ou seja, tu nasceu dentro de uma fábrica. Nasci, né? Nasci. E assim, apesar de ter um pai e uma mãe com baixíssima escolaridade, quarta série no máximo de estudo, e ainda assim eram 2 pessoas extremamente inteligentes e interessantes, né? Com meu pai eu aprendi muita coisa de negociar também, muita coisa de vender e de fazer dar resultado. E tudo isso, de uma certa forma, forjou
boa parte, eu diria que uma grande parte da pessoa que eu sou hoje. Sim. Né? Então, esse é um pouquinho... Com 11 anos de idade, eu fui morar no Rio Grande do Norte com um irmão que já era geólogo, trabalhava na Petrobras. A gente tem essa característica, como eu sou a caçula, eu tenho muitos irmãos mais velhos que eu. Meu irmão mais velho está hoje com 87 anos, né? Então a gente tem essas distâncias também, então, essa crise geracional também nunca. Eu aprendi a conviver desde cedo, essa coisa das múltiplas gerações, o choque de gerações. Então eu olho para tudo isso hoje com um olhar assim, muito de interpretação e entendimento, sabe? É realmente uma formação completa, viu? O MBA. Vendo todos os aspectos aqui que tu contou aqui agora, realmente. Você foi formada ali, forjada mesmo, gestora dentro da família. E se conectar com a gestão foi teu grito de liberdade? Então, essa é uma boa pergunta, Marinoni, porque assim, obviamente meu pai, ele nasceu em 1916, né? Já morreu em 2005 com 89 anos. Mas o meu pai, ele conhecia 3 profissões somente. Ele conhecia medicina, engenharia e direito, né? E aí, óbvio, eu era considerada muito inteligente e o meu pai muito cedo entendeu que ele teria uma filha médica. Eu já tinha, à época, um irmão médico, meu irmão mora aqui em São Luís, doutor Pimentel, ginecologista e obstetra. E aí ele já tinha um filho homem médico, ele disse, agora eu também já tenho a minha filha mulher médica, que vai ser médica, né? E vou ter um casal de médicos na família. E ali ele, então, colocou todas as energias dele, todas as esperanças nessa filha que seria médica. Sim. Bom, mas aí eu fui morar em Natal com esse irmão, de Natal eu vim para cá, para São Luís, e chegando aqui em São Luís eu entendi que eu queria trabalhar. Coloquei o pé assim, eu tinha uma vontade muito grande de ter a minha própria história. E eu era muito movida. E aí vem um outro ponto. Talvez por ter sido tão mandada, eu queria dar de fato o meu grito de liberdade. E para dar o meu grito de liberdade, eu entendia que eu precisaria ter algo meu. E que esse algo meu, ele precisaria de fato criar sustentabilidade, sustentação para tudo aquilo que eu fosse fazer. Bom, onde é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir isso? Vou conseguir isso trabalhando. Né? E aí eu fui ser recepcionista no Hospital DI. Fui trabalhar como menor aprendiz no Hospital DI, lá nos primórdios do Hospital DI, era ali na Rua do Passeio, e eu trabalhava lá, meu expediente, como recepcionista. E lá eu descobri que eu não queria ser médica, então eu falo que Deus, ele me abençoou de muitas formas. Ele me abençoou na família que eu nasci, que, como você disse, é uma formação completa. Depois ele me abençoou me colocando muito cedo para entender que eu não queria ser médica. Se eu não tivesse tido essa experiência na recepção do Hospital DI, certamente eu teria feito medicina. Mas ao viver essa experiência, eu me descobri sendo boa treinadora, eu me descobri sendo boa com processos, eu me descobri sendo boa com organização. E aí eu entendi que existia uma profissão que eu poderia encontrar tudo aquilo que eu gostava e com as coisas com as quais eu tinha criado conexão, e que essa profissão era administração. E que eu não precisaria fazer medicina e ser uma pessoa infeliz. Pois bem, e aí vamos ao vestibular. Estou falando de uma época que o vestibular aqui em São Luís, a UFMA fazia um vestibular por ano, a UEMA um vestibular por ano, e faziam as duas na mesma semana, ou seja, se tu fosse para um, tu não ia ter chance no outro. E aí bom, essa semana vai ter vestibular, vai ter medicina e vai ter também administração na UEMA. Na época não tinha administração na UFMA, somente na UEMA. Eu fui lá, me inscrevi para administração, mas a família toda sabendo que eu estava fazendo para medicina. Até então eu não tinha dito para ninguém que eu tinha desistido de medicina e que eu ia fazer administração. E aí, bom, era aquela empolgação quando ia sair o resultado dos cursos, todo mundo ligado a época, as rádios eram forte de dar o resultado do vestibular. Sim. E a turma ia toda ou para a UEMA ou para a UFMA para ver as listas sendo pregadas, e quem não conseguia ir ficava ligado na rádio e tal. E era um período que se raspava a cabeça, tinha toda a glamorização também de passar no vestibular, né? De virar bicho, né? Bom, pois é, e meu pai está lá no interior, em Santa Quitéria, esperando o resultado da lista de medicina, né? E aí saiu toda a lista de medicina da UFMA e não saiu o meu nome. Aí, nossa, não passou, que pena e tal. Mas aí, o que aconteceu? Saiu o resultado da UEMA
E aí eu não liguei para dizer que meu nome tinha saído lá, né? Mas aí uma tia liga e diz, olha, a Jaqueline foi aprovada para fazer administração na UEMA e tal. E aí, então, meu pai ficou sabendo que eu tinha feito para a administração. Mas onde era que eu estava quando isso aconteceu? Eu estava em Natal, eu tinha tirado minha passagem e tinha ido para Natal. Com medo do pai. Me levar uma pizza. Bom, quando essa descoberta for feita, eu não vou estar por perto, então eu vou dar um tempo para a poeira baixar. Sim. Olha que pessoa estrategista, né? Tudo devidamente pensado, devidamente planejado. Mas, enfim, e aí, obviamente, meu pai não me deu os parabéns, não reconheceu que eu tinha feito o curso de administração, e assim seguimos a vida, né? Cursei administração, ouvindo o tempo todo dele que isso não era curso, que ele tinha conseguido tudo na vida dele, não tinha precisado fazer nada disso, que ele não reconhecia isso como uma profissão, que porque eu estava jogando meu tempo de vida fora, e assim fomos, beleza. Em 1997, ano que eu formei na UEMA, foi exatamente o ano que um cunhado meu se tornou prefeito em Santa Quitéria. E aí eu já trabalhava muito formando gente, ministrando treinamentos. Eu já saí da UEMA como professora dos cursos sequenciais da UEMA. Eu já estava ligada ao Sebrae, já fazia treinamentos. Eu rumo a ISO 9000, eu já trabalhava com a certificação pelo Sebrae. O Sebrae pagou curso para eu fazer fora de São Luís, enfim. Isso há 28 anos atrás, praticamente. Isso, 1997. Aí saí da UEMA já toda direcionada. Nossa. E o meu cunhado pega e diz o seguinte, Jaque, eu quero fazer aqui um movimento para a gente fazer a administração corretamente. E eu queria que você viesse aqui em Santa Quitéria dar um treinamento para o time que eu vou colocar na prefeitura. Sim. E aí eu fui, né? Mandou uma missão, tu meteu as caras. Final de semana convida todo mundo para participar desse movimento. E você sabe que em toda cidade pequena, o padre, o delegado, né? Eles são tipo o Alto da Compadecida. O gerente do banco, tá todo mundo lá. Então, nesse workshop municipal, tava a cidade toda. O nome pomposo, workshop municipal, tá lá a cidade toda. A gente se sente meio que ET, né? Eu com a cara e a coragem, né? E, obviamente, com as pernas bambas. Sim. Conduzi esse workshop, fizemos, então, todo o planejamento da cidade e tal, criamos as iniciativas, deixei, então, cada secretaria com seus direcionamentos e, bom, terminamos o segundo dia do workshop, o que aconteceu? Padre, delegado, todas as autoridades dando parabéns para o seu Mundico pela filha inteligente que ele tinha, que coisa maravilhosa. Naquele dia, eu recebi os parabéns do meu pai. Naquele dia ele reconheceu que tu era administradora. Que eu era administradora, entendeu? E aí foi muito bom, porque foi assim, um encontro de sentimentos que precisaria acontecer, porque eu, de fato, me sentia pouco recompensada em relação ao reconhecimento do meu pai pela profissão que eu tinha escolhido. Sim. E, querendo ou não, a gente passa pela vida precisando de algumas validações. Sim. Eu precisava que meu pai me validasse para que eu, de fato, acelerasse. Entendesse que eu tinha escolhido a profissão certa e me sentisse abençoada, né? Isso, às vezes, até acaba travando a gente, né, Jaqueline? Porque, às vezes, dependendo de como a gente lide com algo que é uma expectativa emocional nossa e que ela não vem, às vezes algumas pessoas que não sabem lidar com isso acabam não acelerando o seu potencial, né? Eu entendo que a maioria das pessoas ela começa a acelerar o seu potencial quando coisas que pesam emocionalmente para elas são de fato liberadas. E aí a partir daí vem o processo de aceleração, né? Tu acredita que esse momento ele foi um divisor de águas para ti emocionalmente falando, tipo, isso aí acelerou a tua mentalidade para dizer assim agora eu sou livre, meu pai me validou, agora eu vou ganhar o mundo, agora eu vou ser a melhor administradora que eu poderia ser? Talvez não tenha sido nessa proporção, porque eu já queria ser a melhor administradora que eu pudesse ser para provar para ele que eu tinha feito a coisa certa. Sim. Então eu tenho o outro lado, quando algo se apresenta para mim como desafio, eu na realidade entendo que eu preciso fazer mais para que esse desafio seja transposto. Então assim, algumas pessoas sofrem com isso e obviamente terminam perdendo energia para isso. A minha energia ela aumenta, ela duplica, triplica, quadruplica. Então assim, eu não sou do tipo que fica, eu não fico chorando as pitangas, como se fala por aí. É justamente, entendeu? Né? Tipo, o que tu tá falando naquela época, então, tu já tinha a mentalidade de crescimento. Sim. Porque se fosse uma pessoa com aquela mentalidade mais fixa, a pessoa não ia ter esse tipo de postura. Tinha, Marinoni, né? Isso era algo muito desenvolvido, porque assim,
para você ter uma ideia, eu não tinha dinheiro para estar gastando com cursos. Sim. O que eu fazia? Eu ia a todas as reuniões da Associação Comercial e todas as reuniões da Federação da Indústria. Tudo que era reunião empresarial, que era gratuita, com a esponja, eu ia. pegando conhecimento. Por que eu ia? Eu ia primeiro porque eu queria entender como é que o empresariado pensava. Sim. E eu ia porque eu queria ser vista, eu queria ser conhecida, eu queria apertar mãos. Sim. Queria fazer network. Queria fazer network. Não era bonito, a gente não falava network nessa época, Queria né? fazer contatos. Mas aí ia fazer muitos contatos. E era uma coisa muito interessante pelo seguinte, quando eu fazia isso, que eu ia para esses momentos e tal, eu sempre fui muito aplicada. Tudo aquilo que aparecia de perguntas e tal, eu anotava todas as perguntas que os empresários faziam. E quando alguma coisa eu não sabia, eu nunca tinha escutado falar, eu ia estudar. Legal. Esse é um ponto. Aí, voltando nessa condição de estar lá presente na associação comercial, o Duval Vieira de Freitas, que à época já era associado da Fundação Dom Cabral, então, para a gente entender um pouquinho dessa trajetória, como é que eu chego agora à Fundação Dom Cabral ao montar o INAED. O Duval, ele era associado da Fundação Dom Cabral, professor da Fundação Dom Cabral, e o Duval vem para cá, para a Associação Comercial, para uma reunião na Associação Comercial, para apresentar o PROCEM, Programa de Certificação de Empresas, dentro do PDF, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Sim. Uma parceria da Vale, à época, Vale, Alumar, Eletronorte e Transpetro. Sim. Só empresa pesada. Só as pesadas, e o objetivo era desenvolver os fornecedores maranhenses para que eles tivessem condições de atender essas grandes empresas, as suas demandas. Todos redondos ali em relação às instruções normativas do estilo de governança dessas empresas, que a gente sabe que são estilos rígidos. Rígidos. Né? E aí, resultado, Duval sobe lá neste palco da Associação Comercial e apresenta todo o escopo do projeto e tal, como era que ia rodar o PROCEM, Programa de Certificação. Eu, uma estudiosa de certificação, sempre gostei de processos. Quando ele terminou, eu fiz assim, umas 3 ou 4 perguntas para ele, mas aquelas perguntas de gente que não tem juízo, né? Porque aquela altura do campeonato, se eu tivesse juízo, certamente eu não teria colocado Duval contra a parede. Foi uma tentativa de colocá-lo contra a parede, porque eu trouxe alguns requisitos normativos na minha pergunta. Aí, quando terminou a reunião, aí ele me chamou, disse, eu gostaria muito de falar com você, né? Todo empresariado lá falando com ele, ele disse, mas eu quero falar com aquela mocinha, beleza? Duval já é um senhor, com bastante senioridade, se tornou meu mentor depois. Aí ele disse, você acha que você sabe muito, não é, mocinha? Eu digo, bom, acho que eu fiz alguma coisa errada, né? Ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um desafio. Você viu tudo que eu apresentei, você disse que na sua fala que você conhecia requisitos de certificação. Então, eu vou lhe dar um desafio. Faça os requisitos de auditoria para os pilares do PROCEM. Agora, quais eram esses pilares? Gestão contábil, tributária e trabalhista, saúde e meio ambiente, qualidade, produtividade e responsabilidade social. Só isso. Ele disse, eu lhe dou 30 dias para você me apresentar alguma coisa. Eu vou estar aqui em São Luís de volta daqui a 30 dias. Eu disse, não tem problema, eu vou lhe apresentar. Gente, eu não sabia nada de segurança e meio ambiente. Gestão contábil, tributária e trabalhista arranhava, né? A qualidade e produtividade também, mas responsabilidade social, gestão, saúde, segurança e meio ambiente não eram do meu escopo de estudo, não estavam ali nos holofotes do que eu estudava. Aí eu disse, mas eu vou desenrolar isso. E tome estudar. Meteu a cara nos livros. Meti a cara nos livros. Estamos falando de uma época que não tinha internet com a velocidade que tem hoje. Tinha que ir na biblioteca. Não tinha IA. Tinha que ir na biblioteca. Foi na biblioteca mesmo, sabe? Aí era a biblioteca da UEMA, a biblioteca do SENAC, as bibliotecas que tinham onde eu pudesse encontrar informação, era lá que eu estava. E aí, resultado, que eu terminei com 28 dias, mandei esses requisitos para ele. Não esperei ele chegar, não. Sim. Mandei para ele. Aí, quando ele chegou, ele sentou comigo, fez as críticas. Duval sempre foi muito duro, mas muito excelente formador de pessoas. Sim. Aí, fez todas as críticas. Mas o certo é que, quando finalmente o PROCEM foi aprovado, ele pediu que eu fosse a coordenadora do PROCEM. E aí, eu começo, então, a minha vida, vamos dizer assim, profissional,
muito nova ali, já sendo coordenadora de um programa de certificação de empresas e tendo acesso às grandes empresas maranhenses. Nossa. Vem daí esse acesso A vida te ao abriu essa porta empresariado. naturalmente. Né? Naturalmente, tá certo? Então, assim, foi tudo muito, parece que muito desenhado, muito Sim. articulado, e às vezes eu paro e penso assim, nossa, eu não sei nem se eu mereço tudo isso, eu não sei nem como é que tudo isso aconteceu. Mas teve muita semente plantada, muitas horas de estudo, Sim. muito tempo dedicado. Enquanto as pessoas da minha idade estavam em festas e tudo, eu estava em reuniões da Associação Comercial, em reuniões da FIEMA. Então, eu aproveitei muito tempo e a energia que eu tinha colocando naquilo que eu entendia ser o meu plano de vida. E aí, só para fechar isso, por que eu segui essa linha? Na minha sala de aula, da UEMA, nós éramos apenas 3 pessoas que não tínhamos família empresária. A Thelmira, que era da área de enfermagem, o Wellington, que hoje é da CGU, e eu. Nós 3 olhávamos assim, todos os nossos colegas tinham empresa para herdar. Sim. E nós 3 éramos os 3 que olhávamos assim, de, bom, quando a gente sair daqui, a gente tem que ter criado alguma ponte de travessia, porque a gente vai ter que ser empregado de algum deles. Alguma empresa vai ter que acolher a gente, já que a gente não tem empresa especificamente para herdar. E aí, nessa linha, nós, né, e principalmente eu, o Wellington entendeu que ele ia fazer concurso, Thelmira que ela ia seguir talvez pela linha de concurso também, e eu sempre gostei da linha de fazer algo, fazer acontecer algo. Era envolvida com empresa júnior de administração, então sempre gostei dessa área de consultoria. Era aquela militante da gestão mesmo, né? Militante da gestão. E vale ressaltar que, muito nova, tu já tinha essa sabedoria de te conectar com as pessoas certas e estar nos lugares certos, né? Sim. É quando a gente leva para o network, a gente entende que nós temos que estar nos lugares certos com as pessoas certas. E hoje, muitos empresários que entendem isso, eles têm um salto de qualidade após os estudos, após, né? E isso, com certeza, como o André falou, foi algo natural, mas foi algo natural porque você escolheu estar nesse lugar, na frequência certa, né? Nós falamos muito sobre isso, sobre frequência. Quando você está na mesma frequência dessas pessoas, você vai conseguir encontrá-las naquele local. E, naturalmente, as portas se abrem, né? Só que tem um detalhe aí que é importante também agregar nessa tua fala, Gustavo, porque assim, a Jaqueline, na fala dela, tá muito claro que ela estava no local certo, mas ela também estava preparada. Está né? altamente porque preparada. Porque não adianta você estar no local certo e não estar preparado. É como a gente fala, pode ser também uma faca de dois gumes, o network, né? O network não é sobre ser interesseiro, é sobre ser interessante. Sim. E quando você é interessante, você vai ser notado. Exatamente. E foi o que aconteceu com a Jaqueline. E tem aquele detalhe, né, Jaqueline? A gente que está sempre no meio de pessoas que são articuladas nos negócios, e todo momento emergem pessoas novas no mundo dos negócios, né? Tem pessoas que já nascem em berço de ouro e tem pessoas que vão conquistar o seu espaço através do seu talento. E a Jaqueline, quando conta a nossa história, a história dela aqui no Maranhão, fica muito claro de que ela achou o espaço dela através do esforço, né? Sim. Isso é muito legal. E esse é o tipo de história que a gente também gosta muito de trazer para o nosso podcast, porque eu acho que é o tipo de história que mostra para aquelas pessoas que não nasceram em berço de ouro que é possível, e que realmente querem fazer algo nesse sentido, que tudo é possível desde que você coloque a sua energia no sentido correto, né? É um horizonte a ser construído, né? Sempre. É sempre um processo de construção. E aí eu falo que assim, se você tem a vontade, você tem o propósito e você sabe onde você quer chegar, e aí eu penso que assim, é muito importante você saber onde você quer chegar. Definir de fato o que é que tu está buscando na vida, porque assim, se você também não tem isso com clareza, por exemplo, eu só ia para as reuniões da Associação Comercial e da FIEMA e tudo, porque eu tinha um objetivo, sabe? Top, então eu não ia para lá à toa, eu ia para lá totalmente sustentada num propósito. Top. Entendeu? Então, isso de uma certa forma, eu só participava dos eventos empresariais, eu só estava em empresa júnior de administração, eu só era assistente de sala dos meus professores, porque eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. Então, eu sempre falo muito isso, assim, principalmente para a galera que está entrando na graduação. Cara, não espera terminar e receber o teu diploma para te construir uma carreira. A tua carreira é construída durante a jornada. Quando você termina, você de fato já precisa ter uma sedimentação dessa carreira que você construiu durante a jornada. Mas assim, eu entendo, né, também que dentro do processo, né, tipo,
Tu deve ter tido essa consciência que você era uma figura diferenciada do meio em que você estava. Porque eu falo isso, Jaqueline, porque quando tu conta essa história, eu me identifico muito. Porque eu, na época de faculdade, eu era um cara também muito dedicado a estudar tudo isso, né? E eu utilizava o estudo para mostrar para os meus professores o potencial que eu tinha, porque eu sabia que ali também era uma vitrine de oportunidades para gente que queria acessar alguma coisa, Sim, né? sim. E aí, na época, eu tive a oportunidade de entrar como auditor da KPMG. Não sei se tu conhece. A KPMG, claro, deve Sim, conhecer. sim, sim. Né? A gente auditou muita empresa listada na Comissão de Valores Imobiliários, como Petrobras, Solvi, e muitas de porte aí internacional, nacional. Mas isso trouxe para mim consistência, que eu acho que foi o que tu começou a ter nesse momento que tu começou a ter essas oportunidades. E aí eu me lembro muito bem, né, e isso é uma coisa que diferencia, agora falando um pouco de educação, do professor profissional do professor acadêmico. O cara que fez carreira dentro da academia. Porque o professor profissional, ele tem a visão prática de como que aqueles conceitos da academia norteiam o que precisa ser feito dentro de uma instituição. Sim, e aí eu tô falando isso por quê? Porque num dia, eu me lembro, né, que eu estudei o curso de Ciências Contábeis, e aí eu fui fazer uma prova de contabilidade avançada, e quando eu recebi o resultado, eu quase não precisava na faculdade, porque como eu trabalhava na KPMG, eu tinha que viajar o Brasil todo. E aí nesse dia eu estava lá, fui fazer a prova, e 15 dias depois, mais ou menos, eu fui receber a prova. Quando eu recebi a prova, eu tinha tirado um 2. E aí eu olhei para a prova, assim, eu disse, rapaz, o que foi que eu fiz de errado aqui, para essa professora ter me dado um 2? E ela era uma professora que eu sabia que ela tinha tido a carreira acadêmica, mas não tinha tido a carreira profissional. E aí eu peguei e levei minha prova até ela e falei, olha, aqui, ó, vou te explicar o que foi que eu fiz. Eu mostrei para ela que eu tinha feito algo muito mais sofisticado do que a questão queria, porque ela queria que montasse tipo algumas demonstrações financeiras, e eu montei, só que eu consolidei todas as demonstrações financeiras numa demonstração financeira só. E aí, como ela não sabia a técnica, ela acabou me dando um 2. Quando eu expliquei para ela a técnica, que ela foi corrigir, a minha nota foi um 8. Então, assim, como é importante, né, passar para os alunos, né, essa sabedoria da história de vida junto Sim. com a técnica que é de extrema importância e que tu precisa ter para validar aquilo que tu está ensinando às pessoas, né? Sim. Eu penso que quando a ciência se junta à experiência, nós temos de fato coerência no processo de ensino e Perfeito. aprendizagem. Né? Então, ciência e experiência juntas dão todo sentido, né? Enriquece, né, Jaqueline? Criam elos, geram coerência e consistência. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E aí, Mariane, uma coisa muito interessante é que, assim, quando a gente fala de jornada, legado, carreira, né? Todas as vezes que eu vou falando dessas histórias, eu vou lembrando de como a gente vai construindo a vida da gente. E aí você chega num determinado momento da vida, no meu caso, nesse momento eu estou com 51 anos de idade, então eu já virei a casa, eu não tenho problema com isso, eu sou muito orgulhosa, né, de ter chegado até aqui, de ter feito essa virada da folhinha aí. Eu falo, inclusive, que eu estou no momento da melhor idade, porque eu sou assim, uma boa ideia, né? 51 é uma boa ideia, então eu estou no momento de ser uma boa ideia. Mas a grande verdade é que, assim, eu fico olhando todos os meus contatos daquela época, lá do ano de 2000, principalmente no ano de 2000, quando o processo se intensificou no estado do Maranhão, todos eles são meus clientes. Sim. E, assim, são pessoas que acompanham a minha vida desde quando eu iniciei a minha carreira. E eles acreditam em mim desde lá. Legal. Né? Então, eu olho assim, Marca, eu olho Edeconcil, Grupo Interatlântica, Cairóis, Elétrica Visão, Potiguar. Então, assim, Centro Elétrico, toda essa turma estava na minha vida lá no meu início de carreira. Sim. E todos eles permanecem até hoje. Legal. Então, assim, isso para mim é motivo de um orgulho e de uma gratidão enorme. Né? E querendo ou não querendo, né? A gratidão é uma das coisas que mais eleva, né, os negócios, né, Jaqueline? Sim. Porque a partir do momento que tu é grata a essas pessoas,
que te deram a oportunidade deles conhecerem o teu trabalho, mas também eles te deram consistência para tu dar continuidade nesse trabalho e montar os teus projetos que foram acontecendo ao longo da vida, é só gratidão mesmo que a pessoa pode sentir, né? E eu também quero fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Fidelizar cliente é algo maravilhoso, porque o cliente fidelizado, ele vira um evangelizador da tua empresa. Sim, Ele sim. começa a divulgar a tua marca e isso é fantástico. Se você fosse dar uma dica agora para uma empresa que quer fidelizar os clientes, assim como você fidelizou esses clientes maravilhosos, quais dicas você daria? Porque realmente não é fácil, 25 anos praticamente de clientela aí, fidelidade, e realmente, parabéns. Olha, eu nunca tive uma fórmula em relação a isso, mas eu penso que uma coisa que tem gerado muita convergência nessa permanência de relacionamento e de clientes que viram amigos é verdade, transparência. Eu nunca entreguei ou vendi nada que eles não precisassem, e eu nunca usei a minha proximidade com eles para transformar isso em algo favorável a mim. Foi sempre uma busca de ser algo bom para eles. Perfeito. Então, assim, e todos eles conseguem perceber isso de modo muito claro. Ninguém olha para mim como a Jaqueline, que é ambiciosa, que é vaidosa, que é não sei o que mais lá. Eles olham para mim como uma parceira segura. Perfeito. Como uma pessoa que vai, de fato, buscar o que for melhor para eles. Então, essa relação, ela se sustenta numa confiança muito grande. E isso é tão importante que hoje eu tenho família que eu estou na 3ª geração já, trabalhando com essa família. E que me buscam para ter conselhos. E isso se tornou algo tão forte que eu fui fazer psicologia. Então, a psicologia entra na minha vida, eu estou no 8º período de psicologia, Legal. porque em algum momento eu me senti irresponsável dando conselhos sem necessariamente ter a formação ideal, e comecei a me sentir não tão entregando essa verdade e essa coerência que eu me proponho a fazer todos os dias. Então, já que essas pessoas confiavam em mim, eu precisava, de fato, entregar uma coisa para elas que eu me sentisse segura e que eu me sentisse bem cada vez que elas me procurassem. Então, assim, eu não estou fazendo psicologia para colocar clínica, eu estou fazendo psicologia para usar no mundo organizacional. Sim. E dentro do mundo organizacional, para que eu seja cada dia melhor para as pessoas que confiam em mim. Legal. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. A relação de confiança, a minha fidelidade, a fidelidade dos meus clientes não está atrelado vamos dizer assim, a uma fórmula, está atrelado a um comportamento. Perfeito. É um comportamento amigável, respeitoso e, acima de tudo, confiável. Isso aí é uma coisa que quando tu fala, Jaqueline, como eu falei, tipo, eu vejo muita profundidade, assim, em alguns aspectos das tuas narrativas, porque elas vão muito dentro da realidade do que eu vivo também, né? Eu vejo muito isso no dia a dia. Quando tu fala de confiança, né? A gente está falando ali da credibilidade. Sim. Que a verdade, os valores que tu carrega acabam gerando para quem está contigo, né? E isso acaba aproximando muito. E quando a gente está perto de pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas éticas, né? A tendência é que a gente queira ter esse tipo de energia próximo a gente, porque nós somos energia, nós somos fruto dos nossos pensamentos, do nosso conhecimento, das nossas experiências, né? E aí quando tu fala, né, da parte da psicologia, a gente vê realmente, poxa, quantas brigas de sócios tu não já deve ter participado, quantas desavenças na gestão da empresa por conta de um problema familiar que tu não já deve ter vivido, quantas situações que nem envolve a gestão do próprio negócio, mas uma traição que ocorreu dentro da família. A gente sabe que situações como essa, elas impactam significativamente a liderança de uma organização, né? A gente sabe que isso pode comprometer toda uma estratégia de evolução de uma empresa que muitas vezes está vindo do CPF lá, que não está tão organizado porque alguém resolveu tomar uma decisão ruim na vida pessoal, né? Sim, sim. Então, isso são coisas realmente que se eu costumo dizer que nós que somos da consultoria, nós somos a mão do rei. Sim, né? sim. Então, nós como mão do rei, quando a gente está ali do lado do presidente da empresa ou da diretoria da empresa, a gente tem que ter muita sabedoria em guiá-los para a visão correta, né, Jaqueline? Sim, sim. Então, esse lance da psicologia, para tu saber como comunicar isso
de uma maneira que também não machuque, não vá ferir o ego daquela pessoa, porque a gente sabe também quem tem muitos resultados às vezes está ali dentro de uma situação onde acha que ninguém pode confrontar ou contestar, ou ninguém sabe mais a verdade do que aquela pessoa. Então, realmente essa habilidade da psicologia eu vejo que é uma das ferramentas que a gente mais precisa no nosso dia a dia. Aí, baseado nisso, por que eu estou contextualizando isso? Qual foi a pior situação que tu já te deparou? Não precisa falar nomes, não precisa falar de qual a empresa, mas qual foi a pior situação que tu te deparou aí na tua carreira? Eu tenho uma situação que todas as vezes que eu lembro dessa situação eu só rio muito, mas foi uma gafe minha, né? Então, assim, eu estava numa empresa e eu ainda não era consultora, eu estava como empregada nessa empresa e tinha uma situação de uma pessoa que estava tendo problemas no relacionamento com a namorada e tal, e começou a rolar aquela história de que a pessoa estava levando chifre, aquela coisa que homem não... E eu fui passar um cronograma e troquei as letras e botei segue o cornograma, né? Mas passei isso para todo mundo, sabe? Todo mundo que estava no mesmo espaço lá, e aí passei essa condição assim. Um ato muito falho meu, sim, obviamente, mas que essa situação ela me deixou muito mal, mas muito mal. O que eu lembro assim, acho que de todas as situações que eu vivi, porque marcou. Todas eu saí de muito fácil, sim, eu consegui brincar com a situação. Mas essa, foi mais difícil. Eu me senti muito mal, sim, porque a pessoa estava muito marcada e machucada, sim, também. Sim. Os colegas, os pares, estavam todos fazendo graça, piada, sim, e tal. E eu coloquei essa questão e isso me deixou muito mal. Mas assim, parece que é muito bobo isso, mas sim, eu senti como se eu estivesse ferindo princípios numa, sim, coisa que eu fiz sem querer. Sem querer, né? Então, para mim, foi a pior situação. As outras, todas, eu penso que eu tirei muito de letra e não me deixaram marcas em relação a ponderar depois. Essa eu fiquei refletindo um longo tempo. De, gente, eu não acredito que eu fiz. E, cara, não dava para apagar, não dava para fazer nada. Era aquilo, já tinha ido, né? E aí vem a seguinte pergunta, e você faz o que depois disso? Vai mandar um outro e-mail dizendo desconsidero, corrige, não sei o que mais lá? Na hora, o aprendizado foi, se você já fez a bobagem, você só tem 2 caminhos para seguir, né? Ou você insiste no assunto e corrige, ou você dá por esquecido e não chama atenção para o fato. Sim. Então, naquele momento, eu entendi que eu deveria dar por esquecido e não chamar atenção para o fato. Se eu passasse um outro e-mail pedindo, sim, desculpa, fazendo a correção, eu realmente chamaria, faz casa e segue a vida. Né? E são decisões que precisam ser decisões muito rápidas. Verdade. Todas as vezes que nós nos encontramos numa condição que nós entendemos que cometemos um erro, você tem que ter decisões rápidas. Verdade. Para o erro, não tem tempo de postergação. Exatamente. A decisão que você vai tomar, ela precisa ser muito rápida, né? Porque errar, nós vamos errar. Sim. Então, assim, essa situação, ela me fez ver o seguinte, que eu poderia ser exposta a muitas situações ruins. Mas que ia depender de como eu erguesse a minha cabeça e desse a volta por cima para eu poder, de fato, me sentir bem comigo. Perfeito. Porque não é ser bem vista pelo outro, é estar bem comigo. É interessante, né? Porque, por exemplo, essa é uma situação que a gente pode fazer uma analogia para a realidade das empresas, porque, tipo assim, decisões ruins, elas vão ocorrer, né? Tipo, nesse caso não foi uma decisão pensada, mandar uma situação como essa, mas aconteceu. E aí tu teve que tomar uma decisão em cima daquilo para saber como lidar com aquilo, e como era uma situação nova, até para você tomar uma decisão ali, e aí, e agora? Para onde é que eu vou? Isso é a realidade das empresas também, né? A gente tem vários riscos que muitas vezes a gente nem sabe que existem, às vezes eles acontecem, e você tem que tomar uma decisão ali rápido, porque você vai ter que lidar com as consequências daquele problema, né? E isso é uma coisa que muito no dia a dia a gente tem que ter esse feeling, né? E aí, tipo, essas situações, elas nos conduzem justamente para que a gente vá se tornando mais forte,
Não sei se tu tem essa percepção também, porque os erros, na verdade, eles nos tornam mais fortes, né? Sim. E toda instituição, né? E aí eu vejo muito o Pablo Marçal falando sobre isso, aí por isso que eu tô falando, eu queria saber qual é a tua opinião. Muitas instituições, elas acham que é ruim passar por dificuldades, sendo que é no momento das dificuldades onde vem as maiores ressignificações, né? para que as empresas de fato possam renascer das cinzas e reconstruir projetos disruptivos e que fazem com que elas impactem, assim, muitas vezes de forma significativa por um novo produto que é lançado, ou por um novo serviço, ou por uma maneira de repensar a gestão dentro da empresa. Qual é a tua opinião em relação a isso, Jaqueline? A opinião é que a gente precisa errar. Existe uma grandiosidade no erro, né? Ou seja, quando eu falo que precisa, não é que você vai errar de propósito, mas assim, você precisa errar e, obviamente, aprender com o erro. Perfeito. Né? Então, assim, eu concordo plenamente com o que você falou. Entendo que existe uma grandiosidade no erro e na correção dele e no aprendizado com esse erro. E acredito firmemente que, assim, por mais que a gente pregue um cenário de abundância, mas é quando você está na escassez que você mais busca soluções criativas. Perfeito. Quem vive na abundância tende a entrar numa zona de conforto também. Isso. Se você não for muito sábio, em algum momento você vai só repetir a fórmula e vai entrar numa zona de conforto. E aí, eu sempre também falo de uma coisa muito interessante. Obviamente, eu sou espiritualizada, assim, gosto da Bíblia, e eu falo das 7 pragas do Egito, né? Uhum. É cíclico. Eu olho para a vida dessa forma. Uhum. Eu olho para a vida assim. Eu sou grata pelo momento bom, reconhecendo que existe o outro lado da moeda. Nós vivemos esse antagonismo, né, dos extremos. E aí é fato, se você está vivendo hoje um momento de abundância, a grande questão é assim, o que você vai fazer para se programar para viver quando as 7 pragas do Egito se manifestarem. Perfeito. Ou seja, você está vivendo uma época hoje onde tudo chega para você está altamente atraente e tal. De repente o jogo muda. Isso. E aí não tem o que lamentar, não tem o que lamentar. Você só tem que ser grato também porque o jogo mudou. Exatamente. E estar preparado, porque no período que você estava com toda a tua energia gerando só fatores de atração, você conseguiu se preparar para viver as 7 pragas ali que vão vir na sequência. Isso é muito legal. E vai passar por isso também entendendo que ali é o teu momento de aprendizado e é o teu momento de ressignificar. E aí eu acho que é assim que nós crescemos como seres humanos. Perfeito. Né? E é assim que a gente adquire sabedoria. Então, para mim, isso é muito fato e é muito real. Por isso, assim, eu nunca me envaideço no momento que as coisas estão todas indo muito bem. Eu sempre agradeço, mas não me envaideço. E eu nunca sofro quando as coisas não estão saindo como eu gostaria. Eu entendo que é só o ciclo que está se cumprindo. O ciclo de abundância se cumprindo com a etapa do ciclo de escassez, que me obriga a repensar, sim, a ressignificar, a ter humildade, a buscar ajuda. Geralmente, no ciclo de abundância, eu não peço ajuda para ninguém. Muitas vezes, eu estou achando que eu estou com autonomia sobre tudo, com autoridade sobre tudo. Quando eu entro nessa nova fase, aí eu preciso, né? E aí nós vamos reconstituindo e reconstruindo as nossas bases. Jaque, parabéns por esse pensamento. E eu fiquei com uma curiosidade. Você começou muito nova, né, nesse mundo corporativo. E hoje nós percebemos que muitos jovens, eles têm uma dificuldade muito grande de receber feedback. Sim, sim. Alguns falta a humildade, como você falou. Vale ressaltar que na palavra de Deus, na Bíblia, Provérbios, fala que a humildade precede o sucesso e a soberba precede a ruína. Então, eu quero que nós possamos voltar um pouquinho lá atrás e me diz como que era a Jaque com 20 anos de idade. Era aquela Jaque com vontade de crescer, com certeza estudiosa, mas ela também recebia feedback. Como que ela se comportava com esses feedbacks? Eu era muito difícil. Eu muito jovem, eu era muito, sim, difícil. E assim, eu era muito vaidosa, né? Eu tinha muita vaidade com conhecimento. Eu nunca fui vaidosa com beleza física. Eu sempre fui muito vaidosa com conhecimento. Minha fonte de queda, se fosse falar de vaidade, seria toda no conhecimento. E isso também tem uma razão de ser. A minha irmã,
Ela é loira dos olhos azuis. Ela vai escutar esse podcast e ela sabe o quanto a gente conversa sobre isso e o quanto isso foi marcante para mim. O meu pai era descendente de portugueses e minha mãe descendente de índios. E aí minha irmã nasceu toda com o DNA português, europeu, e eu toda com o DNA tupiniquim, indígena, né? Essa coisa meio pálida e tal, meio amarelada. Aí, resultado, todo mundo chegava lá em casa e dizia, Graça, minha mãe, né? O nome da Graça, que boneca, que pessoa mais linda e tal. E olhava para mim e dizia, essa é bonitinha, né? Então, eu cheguei um dia na adolescência, que é quando os hormônios nos fazem assim, alterar tudo mesmo. Aí eu cheguei para o meu pai chorando e dizendo, porque eu sou feia, porque aquelas lamentações, né? Aí meu pai me botou na perna dele, começou a conversar comigo, e ele era realmente muito sábio, e ele não me disse que eu era bonita, ele não desfez o meu pensamento de que eu era feia. Ele só pegou uma foto dele, foi lá, levantou, pegou uma foto dele quando jovem, e disse, minha filha, você está vendo esse aqui? Eu, quando jovem, lindo, cobiçadíssimo, olhe para o seu pai agora, tem muita diferença. Olhe o jovem que eu era, olhe o idoso que eu sou agora. Ele disse, eu vou lhe dizer uma coisa, a beleza passa. E um dia alguém vai olhar para sua irmã e vai dizer, meu Deus, ela foi tão bonita. Quem não era essa pessoa quando jovem? Mas o conhecimento nunca vai passar. Se você adquirir conhecimento, a cada novo conhecimento, você vai criar uma fonte de riqueza inesgotável. E você vai ser uma pessoa que, para a vida, você vai ter uma beleza que não se perde com os anos. Perfeito. Ele disse, então, se eu tiver que lhe dar um conselho, estude, não busque essa beleza. E eu acho que aquilo ali foi tão profundo para mim, perfeito, que, de fato, eu entendi naquele momento, ou pelo menos eu internalizei, que eu precisava era ser estudiosa e precisava ter um conhecimento que eu me apropriasse dele, que eu me orgulhasse dele, que minha beleza estaria ali. E acredito nisso firmemente. Me transformei em uma adulta que eu considero saudável, do ponto de vista de lidar bem com as imperfeições, com as rugas e com uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, me sinto muito realizada por toda a minha trajetória, tá certo? Então, assim, quando eu era jovem, mais jovem, eu tinha problemas em receber críticas que elas fossem atreladas ao meu conhecimento. Poderia me chamar de feia, do que fosse, aquilo ali não me abalava em nada. Mas se você me criticasse em relação a algo onde eu tinha usado o meu conhecimento, eu realmente me sentia incomodada. E, obviamente, isso eu precisei trabalhar. Então, a minha vaidade, a vaidade que precede a queda, a ruína, estava toda estruturada no conhecimento. E aí eu descobri, com 25 anos de idade, que eu era péssima de lidar com isso. Foi o meu momento de virada de chave. 25 anos de idade, por quê? Porque foi o momento que eu me tornei líder numa grande empresa local e eu tinha várias pessoas abaixo de mim que eu precisava entender de gente. E como eu tinha muita preocupação em demonstrar conhecimento, eu esqueci de demonstrar humanidade. E eu tive, então, que dar um passo para trás, aprender a ser humilde, humana, para que o meu conhecimento fosse legitimado por essas pessoas. E até para complementar, o Jim Collins em Empresas Feitas para Vencer, ele fala sobre o líder de nível 5, ele cita sobre a humildade. E ele fala que a queda de alguns CEOs, de alguns de um grande empresário justamente é essa, é a soberba. Ele fala também que às vezes os sócios brigam pelo ego um do outro, sim, pela soberba. E isso a gente vê claramente, né, se concretizando no mundo corporativo. Quando falta a humildade, quando o ego começa a ficar muito grande, vem o desentendimento, vem as brigas, vem a desconfiança, vem a ganância. Ou seja, é onde mora grandes ruínas, né, de grandes pessoas. Sim, sim, é verdade. É o que tira o nosso equilíbrio, é o que tira a nossa paz. Outra coisa que me chamou a atenção quando tu falou de pessoas, levando para a parte da psicologia, nós fazemos o DISC, né? E tem 4 tipos de comportamentos: dominante, sim, influente, conforme e estável. E levando para lidar com pessoas, com gerir pessoas, é uma tarefa muito desafiadora. Hoje a gente vê algumas pessoas falando assim: eu amo lidar com bicho, mas eu não suporto lidar com pessoas. Qual é a receita para lidar com pessoas? Porque não é fácil, de fato não é fácil. Mas às vezes eu percebo que algumas pessoas elas têm crenças limitantes. Por algo que aconteceu lá atrás, não foi ressignificado, elas trazem essa carga emocional para o seu futuro, para o seu presente, para o seu futuro, e acabam dizendo essa frase. Sendo que quando você consegue lidar com pessoas, você gera uma empresa muito melhor. Porque sim,
vale ressaltar os 3 P's, né? Processos, pessoas e produtos. Então a gente tem que saber lidar com pessoas. Nesses anos de gestora, nesses anos de educadora, quais dicas você daria para nós, novinhos que estamos aqui na sua frente, né? E para os novos também que estão nos olhando lá em casa. Nem O André, sou tão novinho, o André não é tão pô, eu novinho, tenho não. 40 anos de O idade. André não é tão novinho, não. Mas, assim, eu digo por essa nova geração, né, de startups, essa nova geração de empresários novos, quais dicas você daria para lidar com pessoas? Olha, eu volto. A mesma dica que eu tenho para o meu cliente é a minha forma de lidar com o meu time, com as pessoas que estão comigo. Ser verdadeiro, ser coerente. Então, assim, a Jaqueline que está aqui falando é uma Jaqueline que qualquer um dos meus colaboradores vai escutar esse podcast e vai dizer, ela é a pessoa real, ela é isso. Né? Então, assim, por isso a gente tem um valor lá no INAED que é o valor humanidade. E eu acabei de falar, a minha virada de chave Perfeito. foi quando eu aprendi a ser humana. E Perfeito. o que é ser humana? A humanidade passa, por exemplo, por saber ouvir o outro. Sim. Por ter uma boa audição. Mas ter uma boa audição, eu falo sempre, que é ouvir o inaudível. Principalmente nós, mulheres, a gente não fala tudo que a gente pensa ou tudo que a gente sente. E às vezes quem para ouvir uma mulher tem que entender o que está nas entrelinhas que ela não disse, mas que está presente naquela fala, que está presente naquela exclamação, naquela afirmação. Então, o ser um bom ouvinte é um ponto essencial nas relações, hoje, em todos os setores. Pais e filhos, casais, o parar para ouvir o outro está ficando muito difícil. A outra questão é perceber o outro. Eu te vejo e você me vê. Cara, Então, legal. perceber o outro. E o perceber o outro é entender nos teus olhos o que pode estar acontecendo. Então, às vezes, você nem precisa falar, mas eu te percebo. Né? Então, se você ouve, se você percebe, você já está com 2 pilares muito importantes para você lidar com gente. Tá certo? E o terceiro ponto é você, de fato, se despir de qualquer vaidade para entender que você não é superior a ninguém. Por mais que o teu cargo te dê o poder da caneta, por que isso? Porque o poder, ele é uma cilada muito grande. Sim. E assim, nas tentações de Cristo no deserto, você vê o seguinte, as 3 tentações foram assim, se nós trouxermos para o nosso mundo real, né? Elas foram relacionadas ao poder, ao possuir e ao prazer. Sim. Então, eu diria que são 3 pecados, né? Ou 3 tentações que nós estamos sujeitos, que a gente precisa tomar cuidado, né? Caraca, verdade. E aí, Realmente. o poder, ele ronda as nossas relações humanas. Possuir, assim, o pai e a mãe que quer exercer o poder sobre o filho sem legitimar, de fato, a sua humanidade diante desse filho. Imagina você o seguinte, eu não te reconheço como pai nem mãe, porque tu não estás aqui presente, me percebendo e me ouvindo. Quando tu estás em casa, tu estás no celular. E você quer exercer o poder sobre mim, você não vai conseguir. Isso aí é muito, entendeu? Isso é muito real, né? Assim, a gente vivencia muito isso nas empresas, né? Sim. Tipo, a necessidade de você quebrar o filtro. O que é quebrar o filtro? É você realmente fazer com que a sua equipe lhe reconheça como liderança. Isso. É você realmente se colocar numa posição de servir e as pessoas entenderem que ali você exerce uma função de direcionar, de mostrar o horizonte, né? Só que também existe também a parte do resultado, né? A gente tem que também ter as técnicas, né, Jaqueline, para a gente poder discernir, né, o que é realmente humanidade e de o que é a avaliação de resultado de fato. Porque numa empresa, embora a gente tenha toda essa parte emocional, toda essa parte de querer instruir as pessoas e direcionar elas, tem também o que elas representam no pertencimento da organização. Né? Se aquele colaborador ele tem um papel a ser cumprido, ele tem que, de fato, entregar aquilo que precisa ser entregue. Sim. E ele precisa estar preparado para aquilo. Às vezes o colaborador não está. E muitas vezes isso vai reverberar no tipo de comportamento que ele apresenta. Sim. Né? E aí a gente também, como bom gestor, tem... Por isso que a gente, quando estava conversando aqui no início do podcast, eu falei, pressão é bom, tensão é ruim. Né? Então, às vezes, mesmo a gente tendo todo esse senso de humanidade, o empresário tem que saber que ser humano não é ser mole. Né? Não, porque tem gente que confunde, né? Porque
a pessoa quando não tem muito essa profundidade de conhecimento de gestão de pessoas que a gente tem, ela acha que, não, eu tenho que ser amigo dos meus colaboradores porque senão eles não vão gostar de mim. Não tem nada a ver, eu preciso ser justo com eles, eu preciso ser bom para eles, mas eu não preciso ser amigo deles. Mas, assim, se eu conseguir ser amigo deles, perfeito, veio um a mais e é isso aí. Mas o que a gente precisa é estar ali colocando um bom clima organizacional, botando uma boa ferramenta de avaliação de pessoas, criando ali um ambiente, uma cultura de somos todos um time, todos nós pertencemos, temos uma consciência única que ela tem que reverberar pelo pensamento coletivo e também criar oportunidades dessas pessoas estarem se conectando com a gente também fora do escritório, né? Que é uma das coisas que eu falo muito, né, aqui no nosso dia a dia, né, da gestão das empresas. Às vezes a gente tem que resetar algum time, esse time aqui não tá legal, a gente tem que resetar esse time aqui. Ou tem algumas pessoas que precisam ser mexidas, às vezes tem que fazer um trabalho mais próximo. A turma aqui é muito imatura, não tá vendo o dono da empresa muito dentro da empresa, então começa a ter comportamento que não condiz com os valores da missão, visão, valores da empresa. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque o teu pensamento, ele bate totalmente com o nosso, parabéns, é isso mesmo. No entanto, a gente precisa saber lidar com essa complexidade, que mesmo complexo. A gente estando conectado com esses valores, esse pensamento, no dia a dia, a complexidade muitas vezes também nos esgota, né? Quando a gente se depara com as... Mas você sabe, Marinoni, que assim, quando você percebe e você ouve, tudo isso é mais fácil de resolver. Sim. E assim, aquele colaborador que não compactua com isso, que não tem valores aderentes a isso, ele nem vai ficar na tua empresa. É isso de que eu me orgulho? Eu me orgulho de ter uma empresa que faz 15 anos esse ano, fez 15 anos, e a gente nunca teve nenhum problema na justiça do trabalho, por exemplo. Não tem nenhum colaborador falando mal nas redes sociais, ou ex-colaborador. Todos os nossos ex-colaboradores, ex-estagiários, são seguidores nossos nas redes sociais. Todos indicam a gente para outras pessoas. E assim como eu tive alunos que foram reprovados na minha disciplina em sala de aula e reconheciam que o problema não era eu, mas que eles não tinham estudado e tal, eu tenho colaboradores que já passaram por mim, assim, me adoram e gostam do INAED, têm o INAED como empresa de referência, respeitam o INAED, mas reconhecem que o momento dele ou que o que eles entregaram naquele momento não era aderente ao que a gente precisava. Perfeito. Mas as conversas difíceis, elas são tidas de um modo muito transparente e muito humano. O que eu falo é assim, ter resultado não suplanta a necessidade de você ter humanidade. São duas coisas que não são antagônicas, elas coexistem pacificamente. Perfeito. Tá certo? É isso aí, show de bola, maravilha. É isso. Show então, né, vamos falar do Maranhão Gestão, né? Esse movimento aí que você vem fazendo, que a gente sabe que você tem trazido pessoas aí de relevância no mercado, né? Para estar nesse ecossistema aí de gestão. Certeza. Então a gente queria te ouvir, né? E saber o que é. Assim, lá no INAED a gente tem uma certa inquietação. É como que a gente devolve para o mercado tudo aquilo que o mercado nos entrega. E o mercado nos entrega coisas boas, mas entrega coisas também que são inquietantes. Uma delas é assim, a falta de consciência empresarial que alguns empresários ainda vivem, né? Esse contexto da falta de valorizar modelos de gestão, da falta de acreditar que métodos sim fazem diferença. E aí nós entendemos que assim, a gente precisa catequizar. E o Maranhão Gestão, ele nasce dentro dessa perspectiva de catequizar e democratizar as discussões de gestão. Então, catequizar quem tiver interesse no sentido de entender mais, de conhecer mais, de aprofundar as suas, vamos dizer assim, os seus conhecimentos sobre gestão e criar conexões a partir dali. Tanto é que ele é um evento que ele é entregue gratuitamente para o mercado, né? Dentro dessa perspectiva de que o mercado seja aderente a ter esse momento para viver essa experiência, tá certo? Então, ano passado nós fizemos o Maranhão Gestão e trouxemos a temática de IA muito fortemente, foi um sucesso. Esse ano nós resolvemos trabalhar com ecossistemas e competição dentro da ideia de estratégias colaborativas. Então,
trazemos o Maranhão Gestão numa perspectiva de criar convergência com as grandes discussões que têm se feito em relação hoje a estratégias colaborativas. E aí, Marinoni, qual é a boa pegada disso? Eu tenho redes de contatos no Brasil inteiro, até fora do Brasil, até por conta da nossa parceria com a Fundação Dom Cabral. Uhum. E a gente tem várias empresas que são cases na sua área de atuação, com determinadas práticas que precisam ser melhor publicadas, precisam vir à tona. Sim. E aí a gente contacta com essas empresas e, graças a Deus, a gente tem a aderência delas para virem até aqui, São Luís, saírem dos seus locais de origem e estarem conosco aqui discutindo painéis com temas que essas empresas dominam e que fizeram diferença nos seus resultados. Então, a gente sempre procura as melhores, as que estão... Então, nesse momento, por exemplo, a gente está trazendo Extrafruti. Por que Extrafruti? Porque Extrafruti tem um trabalho de estratégia colaborativa na cadeia de fornecedores que é excepcional. A gente está trazendo a VIX Logística. Por que VIX Logística? Porque, cara, hoje na área de logística, a VIX dá um show em relação ao ecossistema que ela criou, do aplicativo que ela usa, a estrutura de manutenção. Então, assim, a gente precisa aprender com essas empresas, boas práticas, sabe? né? O que é que elas estão fazendo de grandioso. E isso tudo a gente entrega sem custo. Extrafruti, do Espírito Santo. Espírito Santo. Isso. E a outra empresa que tu mencionou é de... VIX Logística é do Espírito Santo também. Do Espírito Santo também. As duas são do Espírito Santo. As duas são de lá. Legal. Entendeu? Então, essa é a proposta de valor que está aí por trás do Maranhão Gestão, democratizar o nosso conhecimento sobre gestão. E aí a gente espera receber lá no Maranhão Gestão empresários, executivos, Sim. amantes da gestão e estudantes que queiram, como eu aprendi lá atrás, ouvindo reuniões, Sim. que queiram ouvir boas narrativas. Legal. E entender que essas narrativas são vivências práticas. Um elemento que para a gente é muito importante no Maranhão Gestão. Nós não queremos e fugimos das palestras lacradoras. A gente quer narrativas de experiência. Perfeito. O que eu chamo de palestras lacradoras? A pessoa que fala de liderança sem nunca ter liderado um time, Perfeito. que fala de empreendedorismo, mas só tem uma empresa com CNPJ para poder emitir nota fiscal da própria palestra que ele vai me cobrar. Sim. E no Maranhão Gestão, não. A gente tem a pessoa, Pessoas que a vida viveram na como ela prática. é, sendo Isso. contada nos painéis mediados e com isso gerando boas discussões e boas Perfeito. reflexões. Legal, Perfeito, show de bola. legal. Isso aí que agrega realmente valor para o mercado, porque é a consistência, né, Jaqueline? Mais Sim. uma vez a gente entrando na questão da consistência. Legal que existe, né, essa essência dentro do Maranhão Gestão, porque a consistência ela é o que determina de fato a verdade que vai ser passada para essas pessoas. E como tu vem, né, desde o início do nosso bate-papo, né, levantando essa questão da consistência como uma figura que te levou até a questão da confiança das pessoas que se conectaram contigo, eu acho que faz total sentido e realmente conecta com os nossos valores, a gente também que está nesse meio, e a gente só te parabeniza, realmente é um movimento disruptivo, agrega muito para quem puder participar, né? Então a gente fez questão, né, de hoje aproveitar esse podcast para a Jaqueline poder estar falando disso para quem for nos assistir. Não deixem de ir, né? Você Estaremos que é empresário, lá, você que é gestor, você que é amante do assunto, você que é estudante e quer ter inspiração para saber de repente o que futuramente você pode estar se conectando. Isso. Então eu acredito, pessoal, que é uma grande chance, uma grande oportunidade para estar ouvindo pessoas que têm total propriedade para estar trazendo para vocês histórias que vão abrir a visão de vocês em relação ao futuro e em relação também às atualidades, o que tem impactado a gestão no atual momento, como a Jaqueline mesmo comentou, da inteligência artificial, que é algo que a gente tem grande expectativa sobre, vendo todo esse movimento que vem acontecendo ultimamente. Então, Jaque, assim, a gente é só gratidão pela tua vinda aqui, né? Foi muito gostoso esse bate-papo. A gente queria que tu deixasse uma mensagem Uma aí mensagem marcante para os empresários, para os gestores, para os estudantes que nos assistem, para que eles possam, né, levar essa mensagem no coração deles aí hoje. Olha, a gente vive num mundo ansioso, né? Já diz aí a ideia de que a gente está no mundo bunny e é um mundo ansioso e com muitas mudanças. Então, assim, para o nosso empresariado, eu diria que o momento, ele é um momento de muitas oportunidades.
mas a gente só consegue tirar proveito das oportunidades quando nós também sabemos reconhecer onde é que estão as ameaças. Então, assim, e de que forma eu faço isso? Eu faço isso com conhecimento, né? Então, de tudo que eu falo para os empresários que estão conosco todos os dias, eu sempre digo o seguinte: é preciso entender contextos e cenários. Perfeito. Se você está vivendo a realidade do teu negócio apenas no momento presente, e isso ainda assim está te criando ansiedade, essa ansiedade pode ser muito resultante do fato de que você não está conseguindo projetar o futuro. E eu não consigo projetar o futuro quando eu não tenho bases assertivas, não tenho acurácia de informações para uma boa decisão empresarial. Perfeito. Então, você que está, por exemplo, na parte do financeiro, do contábil, dos dados numéricos, sabe o quanto isso é importante para que melhores decisões sejam tomadas em momentos oportunos, tá certo? Então, gente, vamos deixar de correr riscos desnecessários, vamos criar, de fato, modelos de gestão que aparelhem os nossos negócios com respostas verdadeiramente críveis e vamos fazer, então, um mundo sustentável com empresas sustentáveis a partir de líderes que sustentam a sua decisão sem equívocos. Maravilha. Muito, 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 muito bom, pessoal. Eu não sei vocês, mas hoje eu fiquei aqui satisfeitíssimo. Minha satisfação hoje com esse podcast está lá em cima. Já conheço Jaqueline aí já há algum tempo, gosto muito dela, sei que é uma pessoa espiritualizada, ela traz essa paz, né, para a gente, não só no conhecimento, mas no tom de voz. Sim, verdade. Que ela usa para a gente bater esse papo. Então, eu queria agradecer mais uma vez você que nos assiste, né? E lembrar que não deixem de dar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e tornar esse conhecimento um conhecimento cada vez mais democratizado para que ele possa impactar cada vez mais pessoas e que dessa forma muitas pessoas possam ser iluminadas nas suas visões de futuro, porque esse é o nosso principal objetivo e é por isso que a gente agradece a Jaqueline aqui hoje. Foi maravilhoso, Obrigado, Jaqueline. Obrigado. Você é sempre bem-vinda nesse podcast. Foi um banho de conhecimento mais uma vez. A gente sabe que por todos os podcasts que você passar, por todas as palestras que você andar, por todas as salas de aula que você estiver, as pessoas que estiverem com você vão estar bem assistidas. Então, comunidade empreendedora, aquele abraço. Mais uma vez eu e meu querido amigo e parceiro Gustavo Coimbra, vamos agradecer a audiência de vocês e dizer que permaneçam aqui com a gente, que a gente vai ter aí mais oportunidades de trazer pessoas que nos inspirem, que compartilhem suas histórias e que possam também, muitas vezes, compartilhar e trocar conosco aqui também, porque todos esses bate-papos para a gente é um momento da gente aprender e da gente também colocar os nossos pontos de vistas para que também Jaqueline saia daqui hoje e talvez pense em alguma coisa que no próximo podcast, quando ela vier, ela vai dizer assim, tu lembra daquela conversa que a gente teve? Então, aquilo ali me abriu uma visão para isso, e olha o que aconteceu. Sim. Então, pessoal, a gente vai deixando aí aquele abraço para vocês e vai, né, dizendo para vocês até logo, né, ou até amanhã, né, que a gente vai estar sempre aí nesse bate-papo, trazendo o melhor para vocês, e é por isso que a gente está aqui, mais uma vez, cumprindo o nosso propósito e ativando a nossa missão. Que assim seja, assim será, e um legalzinho aí para vocês, a gente volta. Valeu, tchau.